Olá, gente, estou de volta. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje aqui para falar sobre zumbido nos ouvidos, né? Labirintite, zumbido no ouvido. Nós vamos receber o Dr. Alexandre Colombini. Ele é otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Nós vamos perguntar tudo para ele sobre zumbido no ouvido, esta coisa terrível que tanta gente sofre, essa tontura, labirintite, qual é a causa, né? O que pode fazer para prevenir essas doenças? Será que o envelhecimento é uma das causas? Será que a obesidade, será que a alimentação tem tudo a ver? O que será que causa zumbido nos ouvidos, que tem gente que fala que é parecendo que tem uma caixa de marimbondo na cabeça, que é terrível. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos, vão chegando aí, que daqui a pouco nós estamos recebendo o Dr. Alexandre Colombini para falar sobre esse assunto que eu acho que interessa muita gente. Gente, primeiro eu queria agradecer vocês por estar sempre compartilhando comigo os meus vídeos, mandando para os amigos, e a rede sempre crescendo graças a vocês. Gratidão, vocês que escrevem sempre no meu canal, indicam meu canal para os amigos. Muito obrigado pelo carinho de vocês comigo sempre. E cada vez mais eu estou aqui querendo aprender e trazendo coisas para vocês, porque conhecimento é uma coisa que vale a pena a gente ter, porque é através do conhecimento que a gente pode ter uma vida muito melhor em todos os aspectos, não é verdade? Então vamos ver se o doutor Alexandre já está chegando aí. Se não estiver chegando, ele está para chegar. Vamos ver, só um minutinho. Vamos ver. Já está aqui o doutor. Olha, falou que às 20h30 estaria aqui e está aqui mesmo, olha. Gente, vai convidando os amigos aí. Olá, André, doutor. boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, obrigado, viu, por você estar aqui mais, trazendo para a gente mais informações, que isso é tão importante, Ex- né? E as pessoas, é um assunto que interessa tanta gente, porque tem crescido tanto, a questão do labirintite, zumbido no ouvido, né, doutor? E as exa- pessoas ficam meio desesperadas aí, né? Exatamente, é um assunto muito importante e que vai ser interessante para a gente tirar alguns mitos em relação ao É, zumbido, porque a gente infelizmente vê na internet ou vê os pacientes falarem que zumbido não tem cura, que zumbido não tem tratamento. E nem sempre isso é uma verdade. Então tem casos e casos e a gente vai discutir, vai conversar aqui sobre isso para a gente poder trazer informação para o pessoal. doutor, quais são as causas prováveis do zumbido? Então, toda vez que a gente fala em zumbido, assim como tontura e tudo mais, eu costumo falar que são consultas que a gente precisa gastar, no bom sentido, tempo com o paciente. Porque, por exemplo, só para você ter uma ideia, o zumbido ele pode vir porque esse paciente ele tem excesso de cera no ouvido, tá? Até um tumor dentro da cabeça. Então, tudo que você imaginar, literalmente, tá? E a gente vai falar aqui algumas situações, que tiver entre uma cera no ouvido até um tumor dentro do nervo do ouvido, dentro da cabeça, pode causar zumbido. Então, o que a gente vê muito no consultório? Cera de ouvido, cerume, tá? É uma das principais causas. Quando a gente pensa numa população de mais idade, obviamente as perdas de audição. Então, o paciente idoso que tem zumbido, a principal causa desse paciente aí vai ser perda de audição. Aqui a gente tem pacientes que também têm erros alimentares. Então, pacientes que abusam de cafeína, abusam de carboidratos, tá? São substâncias que podem irritar o funcionamento do nosso ouvido e também podem levar ao quadro de zumbido e de tontura. Temos alterações, por exemplo, da articulação temporomandibular, então aquele paciente que tem bruxismo, briquismo, que tem uma dor nessa região onde a mandíbula se encaixa, isso também pode dar zumbido, pode dar sensação de ouvido tapado. Então, problemas metabólicos como diabetes, colesterol,
como eu disse, tumores, né? Neuroblastomas, neurofibromastoma dentro do ouvido. Então, são diversas situações que podem estar causando esse zumbido no paciente. E aí a gente vai pensar se é um zumbido unilateral, se é um zumbido bilateral, se é um zumbido do tipo apito, se é um zumbido do tipo bater de asas, se é um zumbido pulsátil. E aí a gente começa a abrir o leque para uma infinidade de doenças e causas desse zumbido. Doutor, às vezes tem muita gente ainda que isso no passado faziam muito, de lavar o ouvido em casa, pôr água oxigenada, pingar cerumim. Então, um monte de gente que ainda faz isso, né? É, tem que ter esse cuidado? Então, o que a gente, se a gente for voltar lá para o passado, os otorrinos antigos, eles tinham uma piadinha, até sem graça, mas que eles falavam que o ouvido se limpa com o cotovelo, tá? Ou seja, não se limpa o ouvido, tá? Quando você sair do banho e for fazer a higiene, você vai pegar um lenço, uma toalha e vai fazer a limpeza do pavilhão auricular. Dentro do canal do ouvido, a gente não introduz nada. Se vocês pegarem em casa agora, forem lá no banheiro, não vai agora para não sair da live, mas depois da live, você pega a caixinha do cotonete, na caixa do cotonete, no modo de usar, está escrito não introduzir no canal do ouvido. Porque você vai acabar empurrando esse cerúmen lá para dentro, vai piorar o quadro de obstrução auricular e você ainda pode causar lesões, você pode perfurar um tímpano, você pode ter lesão no canal auditivo. Então, você, na tentativa de limpar, de resolver, você pode agravar a situação, tá? Do cerumim que você falou, alguns pacientes eles têm um excesso de cera, eles produzem muita cera e acabam tendo que ir no otorrino frequentemente, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Então, para esses pacientes que já se conhecem, já conhecem o histórico de excesso de produção e tudo mais, aí é interessante o uso do cerumim pré-lavagem otológica e o otorrino que vai fazer essa lavagem para facilitar o processo, André. Aí é bom. Agora, teu ouvido tapou e você começar a pingar cerumim sem saber o porquê que ele tapou, você pode estar diante de um quadro de surdez súbita, de outras doenças, outras afecções do ouvido, e você pode até piorar esse quadro porque você vai retardar o diagnóstico correto. Tem que saber a causa, né, doutor? O Sempre, porquê que a tudo, pessoa está né? com aquilo, né? Cada caso é um caso, né? Exatamente. Então, como eu disse, como são diversas as possibilidades, não adianta você sair atirando, vou tomar ginkgo biloba para o meu zumbido. Se não for um problema vascular, não vai adiantar, entendeu? Eu vou fazer uma lavagem do meu ouvido. Se você não tiver com excesso de cerume, não vai adiantar. Então a gente tem que identificar qual que é a causa desse paciente, se tem alguma perda de audição, se tem algum erro metabólico. Uma vez eu peguei um paciente que tinha um zumbido insuportável, quando eu fui dosar o triglicérides dele, estava em 750. Eu falei, amigo, você não precisa de um otorrino, você precisa de um clínico, de um endócrino, de um cardiologista, alguém que vai controlar o teu colesterol. Às vezes eu pego o paciente que toma muito café, eu tiro o café do paciente, ou eu diminuo o café e o zumbido e a tontura melhoram. Então, assim, tem que ter uma anamnese, uma conversa, uma consulta muito detalhada para a gente poder chegar na origem do zumbido. Tem casos que a gente não consegue? Sim, tem casos que a gente não consegue. E aí tem terapias para amenizar o zumbido desse paciente. Mas se a gente hoje ficar com um único recado aqui, que zumbido tem tratamento, eu acho que essa live já valeu já valeu aqui a nossa presença. É verdade. Doutor, porque as pessoas às vezes ficam confusas, né? Com zumbido, com outras coisas. Ela até fala assim: não sei, tem dia que eu tenho zumbido, tem dia que não tem, eu estou confuso. Como é que a pessoa pode identificar isso? Então, o zumbido, na verdade, é uma percepção do paciente, tá? Então, o paciente que acaba relatando e fala: doutor, eu tenho um zumbido no lado direito, eu tenho um zumbido na cabeça. Né? Às vezes os pacientes falam: eu tenho um zumbido só na hora de dormir. Na verdade, o zumbido, na grande maioria dos casos, ele está aí o tempo todo. É que na hora que a gente vai dormir, o quarto está em silêncio, a rua já está em silêncio, não tem barulhos externos e aquele zumbido ele se torna mais perceptível, tá? Mas pelo fato do ambiente estar mais quieto, tá? Tanto que existe uma das terapias de zumbido é você gerar um som para você tentar cobrir o teu zumbido e amenizar, e aí com o tempo o teu cérebro deixar de perceber o zumbido. Mas quando você estiver naquele ambiente mais silencioso, você tem uma maior percepção do teu zumbido.
Doutor, é mito ou é verdade, se a pessoa está com triglicéridos muito desequilibrado, colesterol, ela sente, às vezes ela vai dormir, ela sente que parece que o coração está batendo dentro do ouvido. Na verdade, aí não é nem uma questão, às vezes, do colesterol, do triglicérides, pode ser uma questão de hipertensão, né? De pressão arterial alta. Tá? Então, Sim. se o paciente ele está mais hipertenso, vai ter um fluxo maior, e perto do ouvido nós temos algumas artérias que passam lá, e aí pode ter a sensação pulsátil. Quando esse paciente tem a sensação pulsátil por muito tempo e tudo mais, existem tumores vasculares na região da cabeça, pescoço e ouvido, que podem, a manifestação desse tumor pode ser um zumbido pulsátil. Então, por isso que sempre que tem um zumbido, seja apito, o barulho que for, tem que procurar um otorrino para poder fazer uma investigação adequada e descobrir da onde que está vindo esse zumbido. É comum fazer esse diagnóstico de tumores vasculares? Não, não é comum, mas eles existem e a gente não pode deixar passar caso o paciente tenha uma queixa sugestiva. Tudo quanto mais cedo cuidar, melhor, doutor. Aquilo que Exatamente. pode, tudo de repente tem cura, se a pessoa deixa passar, pode ser muito tarde. Tudo é assim na vida, né? Principalmente na saúde, né? Exatamente. Então, diagnóstico precoce, seja da doença que for, normalmente vai te dar mais chances e com prognósticos melhores do que um diagnóstico tardio. Então, aquele Tá. paciente lá que fuma, que tem uma feridinha na boca, que ele vai deixando, vai passando o tempo, ele, quando ele vai procurar o médico, ele já não consegue mais abrir e fechar a boca, já tem uma lesão grande. Então, às vezes, uma coisa com uma simples ressecção ia curar o paciente, às vezes chegou num estágio que já não tem mais o que fazer. Então, sempre, independente do que você for, de qual área da medicina que a gente estiver falando, o diagnóstico precoce, o tratamento precoce vai ser sempre muito melhor e mais benéfico e mais barato do que e menos invasivo do que o tratamento tardio. É melhor cuidar quando está pequeno do que deixar ficar grande, né, doutor? É uma Exatamente. colocação mais ou menos assim, Né? né? Nem tudo a gente consegue controlar, mas é melhor a gente cuidar antes de deixar aparecer os problemas, né? É. Obviamente que no caso do zumbido é uma coisa que aparece e às vezes a gente não tem controle, mas se a gente for pensar da nossa saúde como um todo, se você tem uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, com a prática de exercícios físicos regulares, você vai ser um indivíduo mais saudável. E você sendo um indivíduo mais saudável, né, não te garante que você não vai ter doenças, obviamente, né? Mas com toda certeza você vai ter uma vida mais é, com uma maior chance de não ter doença do que aquele indivíduo que é obeso, sedentário, que tem uma má alimentação, que não pratica atividade física, que fuma, que bebe. Então é muito importante, sim, o estilo de vida da pessoa. Como a gente viu aqui, pessoas que abusam de cafeína, de estimulantes, de carboidratos, de açúcares, podem ter zumbido, que é o tema da nossa live. Então, às vezes, uma simples correção alimentar resolve o problema. Para evitar não ter o zumbido, é tudo que você falou, né, doutor? Não tem outra forma, né? Então, Quem não quiser ter um zumbido num dia, quanto mais cedo cuidar da alimentação, menos alimentos processados, alimentação de verdade, né? Alimentos refrigerantes, açúcar, temperos industrializados, tudo que foi industrializado, quanto menos a pessoa usar, melhor, né, doutor? Principalmente no exatamente. dia a dia, né? Obviamente que se a gente estiver pensando num zumbido por perda de audição daquele paciente, ou daquele paciente que tem um histórico que o pai é surdo, o avô é surdo, a mãe é surda, né, ou tiveram perda de audição precoce, a alimentação talvez não influencie tanto nisso. Né? Então, por isso que eu falo, sempre que você tenha queixa, procure imediatamente um profissional. Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa mais grave, mas novamente, o paciente tem uma perda de audição que está causando esse zumbido. A gente interfere, a gente age nessa perda de audição, botando de repente uma prótese auditiva, um aparelho de audição nesse paciente. A gente vai melhorar o zumbido e a gente vai retardar a progressão dessa perda de audição. Sem falar que a gente vai deixar esse paciente mais interagido com o núcleo familiar. O que a gente observa muito, André, é que principalmente nos vozinhos, né, que tem perda de audição por causa da idade, como tudo na vida, nosso ouvido também envelhece. Né? E o ouvido É. envelhecendo, né, fica aquela. O vô não escuta no almoço de domingo, naquela hora daquela macarronada daquelas famílias italianas gostosa, o vô não escuta, os netos falam que o vô tá surdo, começa a tirar sarro e tudo mais, e a gente começa a perceber o que, André? Que o idoso ele começa a se isolar, ele começa a entrar É. num quadro de depressão, porque os filhos não têm paciência, os netos fazem piada, e é muito comum a gente pegar idosos com depressão no consultório
porque Nossa. a origem de tudo foi a perda de audição. Então, e muitas vezes essa perda de audição vem com zumbido junto, né? E aí, quando a gente interfere, quando a gente pontua isso aí, consegue reintroduzir esse paciente, que ele volta a escutar, que ele volta a participar, que ele volta a ter a autonomia da vida dele, de poder ir numa padaria, numa lotérica, no supermercado, de falar no telefone, enfim, ter uma vida normal, a gente percebe que a vida desse paciente melhora muito. Então, é muito importante quem tem perda de audição, quem tem zumbido, quem tem tontura, procurar um bom otorrino para fazer um tratamento correto, adequado e ter uma vida normal. Porque essas coisas têm tratamento. Pode, às vezes, não ter cura, mas tem tratamento. Tá, só de ter um equilíbrio, dar uma melhora bem acentuada, né, doutor? É um ganho enorme, sempre é um ganho, né? E outra coisa, achei muito legal você colocar isso, e eu queria até colocar isso para as pessoas, que se alguém tem alguém de idade na família, legal você ter chamado a atenção para isso. De repente, essa pessoa, ela está sentindo, passando por essa depressão, ela está isolando, então ter cuidado, não gritar porque a pessoa não está ouvindo, né? Ficar falando de longe e falando esse velho surdo, não sei o que lá, nunca deve fazer isso, né, doutor? É Não. ter paciência, conversa mais perto com a pessoa, ajuda, fala mais lento, mais devagar, para a pessoa entender, né? Ter mais carinho com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela não está ouvindo, não é uma escolha dela, ela está com uma deficiência, né? E Exatamente. tem que ter carinho com essa pessoa para que ela não entre numa depressão, né, doutor? Eu entendo quando as famílias às vezes ficam nervosas e às vezes perde a paciência, porque o idoso, quando a gente fala um idoso mais dependente, né, ele acaba voltando a ser uma criança. Né? É, E assim, eu entendo que sobrecarrega a família e tudo mais, mas só quem perde esse idoso depois vai saber a falta que ele faz. Né? Então, nossa, né? enorme. Então, só quem já passou por isso sabe o quanto que é saudoso ter aquele vô surdinho em casa, né? Nossa, E aí tem que ter paciência. É o que você falou, por exemplo, eu quando vou no consultório atender meus pacientes mais idosos, que têm perda de audição, eu costumo falar com a boca mais aberta, sabe? Eu costumo falar mais alto, eu subo um pouco o tom da minha voz, eu articulo melhor as palavras, porque conforme a gente vai tendo perda de audição, na pandemia a gente observou muito isso, né? Quem, por causa das máscaras, deixou de entender direito o que as pessoas é, estavam falando. é, Porque quando a gente conversa, automaticamente a gente faz uma leitura facial. Tá? Uma leitura labial do que a pessoa está falando. Então, quando você está falando com um idoso, ou com algum conhecido, um paciente, um parente que tem uma perda de audição, tenta articular mais as palavras, abrir a boca para falar um pouquinho mais alto, mais pausado, isso vai ajudar bastante. Não precisa e gritar, respeita, né? Não e precisa gritar. respeito, né, doutor? É, Respeito com o outro, né? Amor, que amor é essencial, né? Carinho, respeito, não tirar sarro, nem brincar com essa pessoa. Brincar com uma deficiência é muito sério, né, doutor? De alguém, né? É terrível, né? e às vezes eu até entendo que a brincadeira não é por Não é maldade, né? maldosa, isso aí é. Mas para aquela pessoa que já está se sentindo isolada, que já está se sentindo recluída, que já não consegue participar, porque toda hora que alguém fala, ela fala, oi, não entendi, ou responde, né, hein, vitrola, né, aquela piadinha antiga, né, É, ele vai no fundo, ele vai se isolando e ele vai deixando de interagir com a família, né, e isso acaba levando a problemas de depressão. Então, tem que ficar atento, tem que observar. Né? Ainda, tá. infelizmente, existe um preconceito enorme com o aparelho de audição. Né? As pessoas não têm preconceito de usar óculos que nem você está usando, mas as pessoas têm É preconceito verdade. de botar um aparelho de surdez. Tá? É verdade. E é uma coisa que eu não consigo entender, porque imagina você sem É, escutar. Então, às vezes, as pessoas com vergonha de ter um aparelho. E hoje em dia, os aparelhos são tão pequenos, são tão então, tecnológicos, que mesmo é. os que vão atrás da orelha, André, são imperceptíveis. E as pessoas ainda têm muito preconceito. Infelizmente, ainda é uma tecnologia mais cara, mas dependendo do óculos que a pessoa for pôr e tudo mais, a gente sabe que existe óculos com lentes caríssimas e com armações caríssimas. Então, tem aparelho para todos os bolsos, mas é uma tecnologia um pouco mais cara. Ó, a Miriam Rios, já trabalhei com a Miriam Rios, eu achei muito legal, porque esses dias ela fez uma matéria falando que ela usa um aparelho que a família dela, praticamente a família toda tem, uma deficiência de audição,
e ela usa um aparelho e até precisou de retirar esse aparelho, e porque ele realmente, parece que as pilhas, alguma coisa não estava funcionando, precisou de retirar para colocar um outro aparelho. Você vê, isso é normal, isso pode acontecer com artista, pode acontecer com qualquer ser humano, né, doutor? O negócio é ir Exatamente. atrás do tratamento, né? Exatamente. Quando a gente pensa no aparelho de audição, de surdez, normalmente, assim como o óculos, você tem que voltar no oftalmologista para trocar a receita, fazer um óculos novo, o aparelho você também tem que ter um acompanhamento, fazer uma audiometria anual, fazer o ajuste desse aparelho conforme a perda de audição do paciente vai piorando, conforme o zumbido vai aumentando, você pode aumentar. Alguns aparelhos têm a tecnologia de mascarar o zumbido, e aí você fazer esse ajuste, e vai chegar uma hora que você vai precisar trocar o aparelho. O aparelho tem uma vida útil aí de mais ou menos uns 5 anos, tá? Então, está usando 5 anos o aparelho, deu algum problema, ou ficou com uma tecnologia mais obsoleta, aí tem que fazer a troca. Tá? E o acompanhamento, a manutenção anual. Doutor, quer dizer, zumbido tem tratamento, e são tratamentos diferentes de caso para caso, né? Exato. Então, tem pacientes que chegam com zumbido no consultório, você fala, o zumbido começou quando tem uma semana. Você vai olhar o ouvido dele, provavelmente tem uma rolha de cera lá, a gente vai fazer uma lavagem, resolveu. Ou o paciente vem, você tem zumbido há quanto tempo? Tem um zumbido há 5 anos. Provavelmente não é cera. Né? Então você vai examinar, vai olhar, vai palpar, vai ver se tem problema de ATM, vai conversar, vai ver hábitos de vida, hábitos alimentares, histórico familiar, vai pedir exames complementares, vai pedir uma audiometria, vai pedir uma ressonância. Então você vai investigar esse paciente para tentar descobrir a causa desse zumbido. Muitas vezes a gente consegue chegar em algum lugar, ou nas outras vezes a gente pelo menos consegue excluir causas que seriam graves. Né? Acontece muito de eu fazer exame no paciente, às vezes, por exemplo, pega um paciente mais jovem que tem zumbido, não tem disfunção de ATM, não tem perda de audição, fiz uma ressonância magnética, graças a Deus não achou nenhum tumor, não achou nada mais grave, os hábitos alimentares estão ok, tudo mais, e esse paciente tem zumbido, então a gente tem que tratar. Então, aí tem uma série de tratamentos que a gente vai personalizar para esses pacientes. Mas o importante é que, ó, por exemplo, ó, zumbido e acúmulo de cera, a lavagem não tem resolvido. 83 anos. Muito provavelmente tem uma perda de audição. Com 83 anos, se não tiver uma perda de audição, tem algo errado. Porque esse Sim. organismo está envelhecendo. Nosso olho ficou fraco, nosso ouvido fica fraco, nosso coração fica fraco, nossas pernas vão ficar fracas. Então, por exemplo, esse paciente ele deve ter perda de audição. Primeiro exame que tem que fazer é remover o excesso de cera dele e pedir uma audiometria. Fez a audiometria, deu perda de audição? Vamos corrigir essa perda de audição. Muito provavelmente esse zumbido vai melhorar, vai diminuir, vai amenizar. Então, tem casos que ele pode ser curado e tem casos que ele pode ser tratado, né, doutor? É bem Exatamente. amenizado. É, Depende de cada caso. o que é muito importante, André, é ficar a mensagem que todo paciente a gente consegue ajudar. Tá? Porque é o que eu te falei, quando você joga lá no Google, no Dr. Google zumbido, vai aparecer um monte de coisa falando que zumbido não tem cura. E não é É. verdade, sabe? Tem tratamento, dá para ajudar. Poxa, o doutor não conseguiu resolver o meu zumbido, mas durante o dia melhorou. À noite, ele passou um remédio que eu consigo dormir, que amenizou o meu zumbido, que está diminuindo, está fazendo terapia, sabe? Existem coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida desse paciente. O zumbido, a pessoa sente mais quando está muito no silêncio, doutor? É, Isso é real? vai depender muito da causa do zumbido, mas quando você. Imagina que você tem o barulho no ouvido. E aí você tem todo um barulho externo encobrindo esse barulho do teu ouvido. Então você às vezes não consegue perceber, porque o barulho externo está mais alto do que o teu zumbido. Quando você entra num ambiente silencioso, ele se torna mais perceptível e aí a pessoa acaba reclamando mais. Doutor, então o zumbido é uma doença, né? Tem que ser tratada. O zumbido ele é um sintoma do paciente. Tá? Ele não chega a ser a doença. A doença, por exemplo, é a perda de audição que leva ao zumbido, é o tumor que leva ao zumbido, é a disfunção alimentar, a disfunção metabólica que leva ao zumbido. Então, por exemplo, é igual a dor de cabeça por uma pressão alta. A dor de cabeça não é a doença. A dor de cabeça é o sintoma da doença. Doutor, e qual a ligação do zumbido com a labirintite? Então, existe algumas. Quando a gente fala de labirintite, André, é um termo muito errado de usar, tá?
Labirintite, para você ter uma ideia, é como se fosse uma meningite do nosso labirinto. Então é uma doença extremamente rara. Tá? O que acontece hoje em dia é que as pessoas pegam todas as tonturas, enfiam no mesmo saco chamado labirintite e querem tratar tudo igual. Por isso que as pessoas não melhoram da labirintite. Tá? Então, quando a gente fala em labirintite, o paciente, quando chega no meu consultório, fala: doutor, eu tenho labirintite. Eu falo: vamos começar a conversa de novo e você vai trocar a palavra labirintite por tontura. No final da nossa consulta, a gente vai tentar chegar no nome da sua doença. Tá? Que muitas vezes não é uma labirintite, pode ser uma VPPB, uma síndrome de Meniere, enfim, uma disfunção metabólica, pode ser um monte de doenças que causam tontura. Tá? Só para te dar um exemplo, uma vez eu fui chamado do pronto-socorro para avaliar um paciente que a queixa dele era tontura. Aí comecei a conversar com ele, porque a gente pode ter tontura por problemas no labirinto e tonturas, por exemplo, por problemas centrais ou cardiovasculares. Era um paciente que ele estava com tontura, hipertenso, diabético e com dor no peito. O que estava acontecendo com esse paciente, André? Ele estava infartando. Bacana. Aí eu tive que chamar o clínico, eu falei: amigo, a tontura dele roda um elétrico, esse cara está infartando. Aí, dito e feito, pediram um eletro pro cara, o cara estava infartando. Então a tontura não era uma labirintite. A tontura era um sinal que algo estava errado. Então, toda vez que você tem um paciente com tontura, você também, vai ter que perder tempo na consulta, eu falo perder tempo no bom sentido, para você investigar e ver se essa tontura, poxa, será que essa tontura é de origem neurológica? Essa tontura é de origem periférica, ou seja, do labirinto? Essa tontura é de origem cardiovascular? É um paciente que tem uma glicemia de 500, sabe? Da onde que está vindo essa tontura? Doutor, então assim, às vezes o pessoal fala, é labirintite, é igual aquele negócio, é virose, não sabe o que que é, dá um nome. Então, virose na maioria das vezes realmente é uma virose, a gente só não sabe qual virose é. Mas o problema é isso, as pessoas colocam tudo no mesmo No saco pacote. e aí É. querem tratar tudo igual, não vai dar certo. Entrou um amigo meu aqui, eu não vou falar o nome dele, mas eu lembro de uma vez, esse amigo meu é um médico, ele foi num casamento e ele comeu muito docinho no casamento. E aí, Sei. no dia seguinte, ele acordou com uma tontura enorme, me mandou uma mensagem, né? Eu falei: você abusou no casamento? Comeu muito doce? Eu não lembro se ele era diabético ou não, mas ele tinha comido muito doce. Ou seja, ele fez uma irritação do labirinto por excesso de doce. E aí, a hora que a gente controlou isso, deixou com uma medicação e hidratação e tudo mais, a tontura foi embora. Então, ele não tem labirintite, ele teve uma irritação, uma alteração do funcionamento do líquido dentro do nosso labirinto, da cóclea e tudo mais, por origem metabólica. Tá? Então, às vezes, você não pode condenar o paciente e falar que ele tem labirintite, porque é uma palavra, às vezes, muito forte para o paciente que ele fica carregando para o resto da vida. É. Essa pessoa, como o nome já ficou com labirintite, também é difícil a gente tirar esse nome, né? Que é o nome popular, né? Tem pessoas que têm essas tonturas, doutor, que às vezes tomam um monte de remédio e não faz efeito. Às vezes é necessário fazer as manobras para Exato. que venha fazer o equilíbrio e os cristais voltam ao lugar. Perfeito. Então, uma das causas mais comuns que a gente tem de tontura é uma doença que chama vertigem posicional paroxística benigna, que tem o nome de VPPB. Tá? O que é isso? Dentro do nosso labirinto, a gente tem uns canaizinhos, e nesses canais tem pequenos cristais, pequenas pedrinhas, que se movimentam de acordo com a movimentação da nossa cabeça, levando a informação para o cérebro aonde que nossa cabeça está. Por algum motivo X, às vezes uma pedrinha dessa resolve escapar do lugar. E aí o paciente ele tem tontura quando vai pegar uma coisa no armário, vai virar na cama de um lado para o outro, vai abaixar para pegar uma panela. Aí esse paciente ele tem, desculpa, uma tontura rotatória de forte intensidade e curta duração, desencadeada pelo movimento. Então você vê que ele não tem zumbido, ele não tem sensação de plenitude, ele não tem dor de cabeça, ele na maioria das vezes acaba não tendo náuseas. Então é um sintoma muito característico. Então vem aquela mulher que fala: olha, doutor, toda vez que eu viro na cama para a direita me dá uma tontura. Ou toda vez que eu vou pendurar uma roupa no varal me dá uma tontura. Então aí nesses casos a gente tem que pensar nessa doença, nessa VPPB,
fazer uma manobra, que chama manobra de Dix-Hallpike, para a gente identificar e tentar localizar qual canal que essa pedrinha resolveu fugir, escapar, e aí sim fazer uma manobra com a cabeça, uma movimentação com a cabeça, para a gente reintroduzir esse cristal, essa pedrinha no local correto. E aí você trata a tontura do paciente sem remédio algum. Pôr a pedra no seu lugar, né, doutor? Aí resolveu. Exatamente. Exatamente. A pedra fora do lugar, né, atrapalha tudo aí, né? Não, e é muito desconfortável. O paciente ele realmente É reclama, verdade. ele tem queixas importantes, e às vezes a gente, É. com uma simples manobra de reposicionamento, você consegue colocar, resolver a vida do paciente. E tem como às vezes, essa tontura, esse mal-estar, muita gente vai acumulando e vai deixando para lá, que até a família fala, ah, já tem tanto tempo, isso não mata, não morre, não tem perigo, e vai deixando para. Mas a pessoa tem uma qualidade de vida muito ruim, né, doutor? Tem, Qualquer coisa fora do eixo da saúde, a pessoa não fica bem, né? e sem causar dramas, né? Porque até é muito raro ter esse tipo de coisas, você tem problemas neurológicos que podem dar tontura. Eu lembro na minha residência, uma vez eu peguei um paciente com uma alteração com uma tontura importante e com uma alteração de marcha, ele andava com uma marcha alterada, bem característica. Eu pedi uma ressonância para ele, ele já tinha passado na mão de diversos médicos, eu era otorrino na época ainda, lembro muito bem desse caso, e a gente pediu uma ressonância para ele, ele teve um AVC no cerebelo. Olha, Não foi um AVC no cérebro, foi um AVC no cerebelo. E aí ele estava tonto e estava tomando Labirin, Sugeron, Vertix, que são remédios que todo mundo conhece populares para tontura, e não melhorava. Mas não melhorava por quê? Porque ele teve um problema neurológico. Então, sempre, novamente, voltando, né? Toda vez que você tem algum problema, né? Procure o médico, não retarde a ida ao sim. médico para que você, não tem otorrino na tua cidade? Procura um clínico geral, procura alguém que vai te ajudar mais do que você ficar sem ajuda. É verdade. Doutor, o Estugeron é um remédio tão antigo que as pessoas, durante muitos anos, faziam uso constante dessa medicação. E de uns anos para cá, descobriram que não é remédio para uso constante. E é um remédio também que precisa ter esse cuidado, as pessoas que tomam ele direto, que ele tem um período que deve ser tomado e não ultrapassar aquele tempo. Exato, muito bem colocado. É uma medicação antiga, é uma medicação que, para crise, eu gosto muito, eu acho uma medicação que funciona muito bem na crise quando você faz o diagnóstico correto, mas existe uma coisa que o uso prolongado da sinarizina ou da flunarizina, né, então que é o Vertix e o Estugeron, principalmente nos pacientes idosos, tá, pode desenvolver uma coisa que chama síndrome parkinsoniana, ou seja, o uso da medicação pode levar a sintomas da doença de Parkinson, como tremor, rigidez, aquela marchinha curta, pelo uso dessas medicações. Então é muito perigoso o uso prolongado. Infelizmente, a gente às vezes pega a receita que o médico do posto passa para aquela senhorinha lá, vai tomar 90 dias de Vertix, 90 dias de Estugeron. E o paciente, quando chega para você, ele já entra no consultório todo travadinho, durinho, fala, a senhora está tomando Estugeron, né? Tudo, doutor, como que o senhor sabe? Aí você tira o Estugeron, coloca uma outra medicação mais adequada para aquele quadro, uma medicação que a gente tem segurança para usar por mais tempo, e aí o paciente começa a melhorar. Então, o uso dessas duas medicações, eu gosto muito de usar no momento da crise. Eu acho que elas são fantásticas quando você tem uma crise, uma disfunção vestibular, uma neurite, enfim, isso vai ajudar bastante. Agora, para o uso crônico prolongado, como você disse, tem que tomar muito cuidado porque é perigoso. E cuidado com o remédio que sua vizinha tomou ela sentiu bem e está te oferecendo também até uns comprimidinhos que você quer tomar, de maneira É, alguma. Remédio é remédio. Tem que ser pelo médico, não pode ficar tomando remédio aí, não. Remédio de farmácia é um perigo, né, doutor? o remédio, o remédio Tem da sua indicação vizinha. e muita contraindicação, né? Exato, o remédio da sua vizinha é da sua vizinha. O Sua médico que vizinha. prescreveu para ela provavelmente conversou direito, viu o histórico, viu se ela é alérgica, se ela não é alérgica, se tem contraindicação para aquela medicação para ela, se não tem, e aí ele escolheu o melhor remédio para ela naquele momento. E não necessariamente aquele remédio é o melhor remédio para você. Tá? Pode dar Tá. certo? Pode, mas é um tiro no escuro. Então, sempre, sempre evite a automedicação.
Doutor, as manobras, ela é feita por qual especialidade médica? Otorrino, neurologista? Quem pode fazer as manobras? Na verdade, sim, qualquer profissional médico que saiba fazer, pode fazer. Então, a gente, hoje em dia, felizmente, eu percebo que nos prontos-socorros tem muito clínico muito bem capacitado, que faz o diagnóstico correto, já faz a manobra, às vezes até no pronto-socorro, o paciente já chega um pouco melhor no consultório, mas um clínico, um otorrino, um neuro, um fonoaudiólogo, tá? O pessoal da fono ajuda bastante a gente nessa terapia dos pacientes, nessa reabilitação vestibular. Então, é muito importante essa abordagem multidisciplinar, né? Você ter equipes que trabalham junto. Legal isso, muito bom, né, doutor? Isso está crescendo cada dia, né? E fica até mais humanizado, não fica? Exato, né? A gente tem que parar com aquela coisa que É, só o médico que sabe e tudo mais. Eu trabalho na parte do ronco-apneia com a Érica, que é uma fisioterapeuta espetacular. Às vezes eu aprendo muito com ela. Eu tenho a Vivian, olha, que é uma fonoaudióloga fenomenal, cuida da minha filha. Eu também aprendo muito com ela. A gente troca muito informações. Então é importante ter essa interação e ter liberdade para conversar. Né? Olha, o que você acha disso? O que você faz aqui? O que você faz assado? É, não concordo com essa conduta, vamos abordar por aqui. Você ter essa interação é o que vai trazer benefícios para o paciente, é verdade, é né? verdade. Pô, a Então, vaidade de lado, né, doutor? A vaidade não leva a nada, né? não faz sentido mais, sabe? Eu acho que Não faz não sentido tem mais, porquê. Doutor, onde fica seu consultório? Hoje eu tenho um consultório localizado dentro do Shopping Morumbi, aqui em São Paulo, tá? E o telefone de lá é 976. Eu sabia que você ia perguntar, então já deixei anotado Olha, aqui. dessa vez você marcou. Dessa vez, eu falei, André, o André não vai me pegar de novo, não. Aí o telefone de lá é 976761983, gente. Mas tem no Instagram, pode me mandar direct, tem link, tem tudo mais. E na prática clínica, a gente faz toda a otorrino, então doenças de ouvido, nariz, garganta. A minha subespecialidade, na verdade, é a parte de rinologia. Então, eu sou um rinologista, sou um cirurgião de nariz, de seios da face, de base de crânio, mas a rotina do dia a dia, a parte otológica, a parte de garganta, a gente acaba abordando todos os pacientes da mesma maneira. E as consultas online, doutor? Acho que vai ficar, não vai? Eu acho que Continuam, né? eu confesso que eu ainda prefiro o contato direto com o paciente. Eu gosto de estar Tá. com ele no consultório, poder examinar um pouquinho melhor, encostar, conversar. Mas eu acho que a telemedicina hoje em dia ela veio agregar muito. Então, às vezes eu pego um paciente, por exemplo, eu tenho muito paciente que vem do litoral para passar comigo em São Paulo. Aí eu faço a primeira consulta, examino, peço o exame. Esse paciente, ou paciente que às vezes, por exemplo, o doutor Rodrigo entrou aqui, um pneumologista, é um dos melhores pneumologistas que eu conheço. Ele Ô, me, doutor Rodrigo, obrigado por estar aqui. ele me manda um paciente, eu examino. Na Ah, hora de avaliar o exame, muitas vezes eu consigo fazer esse retorno do paciente online. Então, vamos ver o resultado de uma audiometria, de uma tomografia, vamos ver se a medicação deu efeito e tudo mais. Depois, a gente vive em São Paulo, a gente sabe o quanto às vezes é difícil se locomover, ou quando eu tenho pacientes que vêm de outra cidade para passar comigo, no retorno, então dá para fazer online. Em alguns casos a gente consegue sim fazer a telemedicina desde a primeira consulta, mas tem alguns casos, por exemplo, paciente que vem com zumbido, eu vou precisar examinar. Então, em algum momento, esse paciente ele vai precisar passar comigo no consultório. Eu não consigo, às vezes, pedir uma audiometria para ele sem saber que aquele ouvido está sem cera. Então, mas eu consigo, no retorno, às vezes, avaliar ele por telemedicina. Então, é muito importante isso. e tem muita gente fora de São Paulo também que vem para São Paulo para fazer cirurgias, né, doutor? Depende de um médico lá fala, você tem que procurar um otorrino, você tem que fazer uma cirurgia, e ele quer fazer a primeira consulta online e passar todos os exames que já foram feitos, tudo. E se você precisar de mais uma complementação, você pede. E esse paciente vem para São Paulo para realizar os procedimentos aqui também. Isso acontece muito, né? Acontece sim. Às vezes a gente tem otorrinos que são amigos nossos, colegas que estão em outras cidades e que de repente não sabem fazer determinada cirurgia ou é uma cirurgia mais complexa, mais detalhada. É. Então, esse paciente acaba passando com outro colega que já pediu os exames e a gente faz essa primeira consulta online, examina, vê todo o resultado dos exames, explica o procedimento, realiza
toda a burocracia da cirurgia do paciente, ele vem para operar, fica um período aqui de acompanhamento pós-cirurgia e depois segue esse pós-operatório com o colega da outra cidade, o otorrino de origem dele. Então isso acontece bastante e a telemedicina realmente ajuda muito nisso. Às vezes tem muito caso de cirurgia também, de câncer de garganta, né, doutor? Isso, câncer de garganta muitas vezes acaba indo mais para o cabeça e pescoço do que para o otorrino. Tá? Otorrino. Existem alguns otorrinos que têm a formação complementar de cirurgia de cabeça e pescoço, acabam abordando. Né? Eu, quando pego algum paciente com câncer de boca, como não é minha rotina de consultório e tudo mais, eu prefiro encaminhar para um cirurgião de cabeça e pescoço, que eu acho que é um profissional mais competente do que eu nessa área. Agora, se é um paciente que tem um tumor dentro dos seios nasais, dentro do nariz, dentro da rinofaringe, aí sou eu que cuido desse paciente. É tão bom esse papo honesto, né, doutor? Aberto, tem que ser, né? Tem que ser, A gente sabe? está falando de, falando de vida, saúde, né? Tem que ser, é verdade. O que eu Né? acho que é muito importante, André, o profissional, seja ele qual for, ele deixar, às vezes, a vaidade de lado e aprender a reconhecer que existem outros profissionais que, para aquele caso, podem ser mais capacitados do que ele. Por exemplo, cirurgia de ouvido, apesar de ter feito na residência e tudo mais, não é minha prática diária. Então, com toda certeza, tenho amigos meus que são otorrinos que operam um ouvido muito melhor do que eu. Tá? Eu tenho 10 anos que eu não opero um ouvido, entendeu? Então, eu prefiro encaminhar esse paciente, fazer todo o diagnóstico, fazer o acompanhamento clínico, pedir os exames, tratar, e se for um caso cirúrgico, direcionar para um colega meu que eu sei que vai fazer aquilo bem e focar no que eu faço melhor. Né? Então, eu recebo muitos pacientes de cirurgia de sinusite, de roncoapneia, de problemas do nariz, de outros otorrinos, porque às vezes quando sai do arroz e feijão, do beabá, precisa de um otorrino que faça aquilo lá todo dia. É verdade. Entendeu? Então, Bacana aí, legal. Adoro esse tipo de coisa, sabe? Assim, essa consciência, esse respeito com o outro, né? Sabe? Pô, eu tenho uma pessoa que faz melhor do que eu, para que eu vou fazer? não tem porquê, sabe? Eu acho que Né? tem espaço para todo mundo. Tem excelentes otorrinos que às vezes são completos em todas as áreas, ótimos, mas eu acho que o bom médico, e agora levando para a cirurgia, André, eu acho que o bom cirurgião é aquele que sabe os seus limites. É Né? verdade. Eu sei até onde eu posso ir. Né? Então, tem uma frase na medicina que é assim: você demora 10 anos para aprender a operar, você passa 10 anos operando e você aprende mais 10 anos para saber quem não operar. Né? O paciente que não precisa de uma cirurgia. Porque às vezes quando você sai da residência e tudo mais, você quer sair operando todo mundo para ganhar a mão, ganhar experiência. E aí você vai amadurecendo, vai aprendendo, vai conhecendo os seus limites, né? Vai vendo se você estuda mais, estuda menos, né? Se você vai para uma área mais cirúrgica ou não. E aí eu acho que isso é importante, você saber os seus limites e até onde você pode ir para fazer o bem para aquela pessoa que está te procurando. Né? Chama um colega para te ajudar, sabe? Às vezes já cansei de chamar ajuda em cirurgia, já fui ajudar muito o otorrino amigo meu. Eu acho que a gente não pode ter vaidades quando a gente está lidando com a vida de outra pessoa. É verdade. Ó, se você quiser marcar uma consulta com o doutor Alexandre Colombini, você pode ligar no horário comercial, pode mandar o WhatsApp para 011, quem for fora de São Paulo, 976 761983. 976 761983. 011 976761983. Vai falar Olha, vai falar com a qualquer Andréia. coisa que tiver. Vai falar com a minha secretária, com a Andréia. Com a Andréia, minha xará, ó. Liga lá e marca com a Andréia, tá? Se for fora de São Paulo, ou se for em São Paulo também. Como é que te acha nas redes sociais, doutor? @dr de doutor, né? Dr Alexandre Colombini. Tá? Tem conteúdo diário no Instagram, eu posto bastante coisa. Se você entrar lá agora, você vai ver que tem muita informação. Todo dia tem post, tem stories, abre caixinha de perguntas, eu fico tirando a dúvida do pessoal, tentando ajudar. Então, é bem interativo. Doutor, muito obrigado. Sei que você estava trabalhando, você correu e veio aqui, pelo esse tempo seu,
Tá, muito obrigado mesmo. Gratidão. Eu até agradeço aí o ajuste do horário, porque hoje foi um dia muito corrido, e ainda depois teve uma urgência na UTI de um paciente de um outro colega que teve um sangramento, então eu achei que eu não ia conseguir chegar a tempo, mas felizmente deu tudo certo. Deu tudo certo. Quando faz com amor e carinho, tudo dá certo, doutor. Muito Amém. obrigado, viu? Tchau, é um prazer. Gente, boa noite Tchau. para vocês. Tendo dúvida, me manda um direct lá, manda mensagem que eu respondo. Olha, essa simpatia do doutor Alexandre, só você ligar para ele e marcar um horário. 976761983. Doutor, boa noite, muito obrigado. Gente, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos, fica com Deus.